Episódio 2 – O primeiro desaparecimento. O relógio no painel digital continuava a contagem regressiva, cada segundo passando como um martelo batendo na nossa cabeça. 7 minutos e 6 minutos. A gente podia ouvir o barulho do alarme ficando mais alto, como se estivesse se alimentando do nosso medo. Ninguém queria ser o primeiro a se mover, mas a gente sabia que alguma coisa precisava ser feita. A pressão estava aumentando, e cada segundo que passava, a gente ficava mais desesperado. Foi então que um homem mais velho, de óculos, que estava sentado num canto, se levantou. Ele parecia nervoso, mas ao mesmo tempo decidido. Ele olhou para todos nós com um olhar de quem não tinha mais nada a perder. Alguém tem que ir, ele disse com a voz trêmula. Se a gente ficar parado, todos nós vamos morrer. Eu vou até a cabine do maquinista. Talvez tenha uma saída lá. Ele começou a andar em direção à porta da cabine do maquinista, mas antes de chegar lá, o cara de terno, que estava mais próximo, se virou rapidamente e o segurou pelo braço. Espera, ele gritou. A gente não sabe o que tem lá dentro. Pode ser uma armadilha. O homem de óculos olhou para ele, a expressão determinada. Pode ser que seja, mas a gente não pode ficar aqui esperando para descobrir. Alguém precisa tentar. O cara de terno soltou o braço dele, claramente dividido entre deixar o homem ir e impedir qualquer um de fazer um movimento estúpido. Mas antes que ele pudesse decidir, o homem de óculos já estava se enfiando pela fresta que ele conseguiu abrir na porta da cabine do maquinista. A porta fez um barulho alto ao abrir, e o homem de óculos entrou, desaparecendo na escuridão lá dentro. O cara de terno hesitou por um segundo, olhou para nós como se quisesse alguma aprovação, e depois decidiu segui-lo. Ele deu um passo à frente, mas antes que pudesse entrar, a porta da cabine se fechou com um estrondo, quase pegando o braço dele no processo. O barulho ecoou pelo vagão, e um silêncio mortal caiu sobre nós. A moça dos fones de ouvido soltou um grito abafado, e o casal no fundo do vagão se abraçou ainda mais forte. Todos nós estávamos com os olhos fixos na porta da cabine, esperando, segurando a respiração, tentando ouvir algum sinal do que estava acontecendo lá dentro. Os segundos se arrastaram. Nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Era como se o tempo tivesse parado de novo, mas dessa vez, com uma sensação ainda mais pesada no ar. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o cara de terno começou a bater na porta com força. Ei! Ele gritou. Você tá bem aí dentro? Abra essa porta. Mas a única resposta que ele recebeu foi o silêncio. Ele bateu de novo, mais forte dessa vez, a mão tremendo. Abre essa maldita porta. Ele olhou pra gente, o pânico estampado no rosto. Alguém ajuda aqui. Eu e a moça dos fones de ouvido corremos para ajudar, mas antes que pudéssemos chegar lá, as luzes do vagão piscaram novamente, e a voz fria voltou pelos alto-falantes. Parabéns, vocês perderam o primeiro jogador. Vamos ver quem será o próximo. Aquelas palavras me deram um calafrio. Perderam? O que ele queria dizer com isso? O que aconteceu com o homem de óculos lá dentro? Tentei não deixar meu medo transparecer, mas eu sabia que todo mundo estava pensando a mesma coisa. Ninguém tinha a resposta. E ninguém queria ser o próximo a descobrir. O cara de terno recuou, olhando para a porta como se ela fosse explodir a qualquer momento. Ele se virou para nós, o rosto pálido como cera. Alguém mais ouviu isso? O que diabos ele quis dizer com perderam o primeiro jogador? A moça dos fones de ouvido começou a chorar, soluçando alto agora, o som ecoando pelo vagão. Ela balançava a cabeça, os olhos fixos no chão, como se quisesse desaparecer dali. Eu queria dizer alguma coisa para acalmar ela, para acalmar todo mundo, mas minha boca estava seca, as palavras não saíam. Eu também estava com medo. Foi então que a porta da cabine do maquinista fez um barulho alto, como se alguém tivesse jogado algo pesado contra ela por dentro. Todos nós pulamos de susto, e o cara de terno se afastou mais. O que foi isso? Ele sussurrou, mas ninguém respondeu. Ninguém sabia.
O tempo continuava passando, e eu sabia que a gente estava ficando sem opções. A voz disse que a gente tinha perdido o primeiro jogador. Será que isso significava que o homem de óculos estava morto? A ideia de que ele podia estar morto me deixou nauseado. Mas o que podia ter acontecido lá dentro? Eu não tinha ideia. De repente, a porta da cabine se abriu novamente, mas não como antes. Dessa vez, ela abriu devagar, um rangido sinistro. Todos nós prendemos a respiração, esperando ver o homem de óculos sair, ou pelo menos algum sinal de vida. Mas não. Nada. Só o escuro da cabine e algo mais. Algo que me deixou arrepiado. Lá, no chão da entrada da cabine, havia uma poça. Uma poça de sangue. Fiquei olhando, tentando processar o que estava vendo, mas meu cérebro simplesmente não conseguia acreditar. Não podia ser o sangue do homem de óculos. Podia. A moça dos fones de ouvido começou a gritar histérica, e o casal no fundo começou a chorar juntos, como se aquela visão tivesse quebrado algo dentro deles. O cara de terno deu alguns passos para trás, o rosto horrorizado, e eu percebi que ele estava tão apavorado quanto eu. A voz voltou, com uma risada baixa, quase satisfeita. Cada escolha tem uma consequência. Vocês precisam aprender isso rápido, se quiserem sobreviver. Eu sabia que a gente tinha acabado de entrar numa espécie de pesadelo, e que a nossa única chance era jogar o jogo da maneira dele. E de alguma forma, eu sabia que aquilo era só o começo. Depois que a voz falou pela primeira vez, o silêncio voltou, mais pesado que antes. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquele vagão escuro. Ninguém se mexia, ninguém falava, ninguém respirava muito alto, com medo de atrair a atenção da voz. O cara de terno, que até então estava batendo na porta, parou e se afastou, a mão tremendo. Ele olhou pra gente, como se esperasse alguma reação, alguma ideia, mas estava claro que ninguém sabia o que fazer. Foi aí que o som voltou. Um estalo alto nos alto-falantes, como se alguém tivesse mexido num microfone velho de novo. Todos nós demos um pulo de susto. A voz fria voltou, mais nítida agora, como se estivesse bem ali do nosso lado. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo, a voz disse calmamente. Eu vou explicar. Cada palavra ecoava no vagão como um martelo batendo num prego. Eu senti meu coração bater mais rápido, a respiração acelerando. Olhei para os outros passageiros, o casal estava abraçado, como se aquilo fosse oferecer alguma proteção. A moça dos fones de ouvido agora segurava o braço da cadeira com força, os olhos arregalados. O cara de terno engoliu em seco, tentando manter a calma, mas eu via que ele estava no limite. Vocês foram escolhidos para participar de um jogo, a voz continuou. Um jogo onde o prêmio é a sua vida. Mas aqui vai a regra principal, apenas um de vocês vai sair daqui com vida. O ar ficou ainda mais pesado. Eu sentia como se o vagão estivesse ficando menor, as paredes se fechando. A ideia de que só um de nós ia sair vivo dali começou a fazer meu estômago revirar. Não era só uma ameaça, era uma promessa. E parecia que a voz sabia disso. Ela continuava falando, calmamente, como se estivesse explicando as regras de um jogo de tabuleiro. Se cooperarem, pode ser que um de vocês sobreviva, disse a voz, arrastando as palavras. Se resistirem, e bem, então todos vocês morrem. O casal começou a sussurrar entre si, nervosos. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas dava para ver que o pânico estava começando a tomar conta. O cara de terno finalmente largou a porta e voltou para o meio do vagão, respirando pesadamente. Ele olhou para a gente com um olhar de quem já estava no limite, e eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa que eu, como sair dali. Quem é você? Ele gritou de novo, a voz embargada de raiva e medo. Por que está fazendo isso com a gente? A voz deu uma risada baixa, quase inaudível. Vocês ainda não entenderam. Não importa quem eu sou. O que importa é que vocês estão no meu jogo agora. E o jogo já começou. Eu senti uma onda de desespero me tomar. O que ele queria dizer com o jogo já começou? O que ele esperava que a gente fizesse?
Eu estava tentando juntar as peças, tentando entender o que ele queria de nós. E então, sem aviso, as luzes do vagão piscaram de novo e acenderam, mas não como antes. Elas acenderam num tom vermelho escuro, como sangue. Um alarme começou a soar, baixo no começo, mas ficando mais alto, penetrante, quase ensurdecedor. Todos nós começamos a nos mexer, sem saber o que estava acontecendo. Foi quando eu percebi que o painel digital, aquele que mostra as estações, agora tinha uma contagem regressiva. 10 minutos. O que aconteceria quando o tempo acabasse? A voz voltou, cortando o barulho do alarme. A primeira rodada está prestes a começar. Escolham rápido. Um de vocês deve entrar na cabine do maquinista. Se ninguém for, eu escolherei por vocês. Olhei para a porta da cabine do maquinista, que estava a poucos metros de onde eu estava sentado. Eu sabia que ir até lá não era uma opção que eu queria considerar. Mas o que aconteceria se ninguém fosse? Será que ele estava blefando? Será que o jogo era real ou só um truque psicológico? Ninguém se mexeu. Todos olhavam uns para os outros, esperando que alguém tomasse a iniciativa. Mas ninguém queria ser o primeiro. A contagem no painel continuava diminuindo. 9 minutos. 8 minutos. Vamos. Alguém precisa fazer alguma coisa, o cara de terno gritou. A gente não pode simplesmente ficar aqui esperando morrer. Ele olhou ao redor, tentando encontrar apoio nos nossos rostos. Mas a única coisa que ele encontrou foi medo. Eu tava com medo. Todo mundo tava. E ninguém sabia o que fazer. O tempo estava acabando, e o desespero estava começando a tomar conta. A gente tinha que decidir rápido, ou a voz ia fazer isso por nós. E eu tinha a sensação de que, se isso acontecesse, as coisas iam piorar muito, muito rápido. Enquanto o alarme ressoa pelo vagão e a contagem regressiva avança implacavelmente, o medo e a incerteza tomam conta do grupo. A voz misteriosa deixou claro que a primeira rodada está prestes a começar, e uma decisão precisa ser tomada. Com apenas minutos restantes, a cabine do maquinista se torna o centro de um dilema aterrorizante. Quem terá coragem de entrar na cabine? Ou será que o silêncio e a hesitação vão nos levar a um destino ainda mais sombrio? E o que acontecerá quando o tempo acabar? A tensão está no limite, e o jogo se intensifica. Prepare-se para o próximo episódio e descubra se algum dos passageiros vai enfrentar o desafio e o que mais está reservado para esse jogo mortal. Não perca a continuação dessa trama cheia de suspense e reviravoltas. Assine o canal e ative as notificações para não ficar de fora dessa jornada aterrorizante. O tempo está correndo.